Olá, seja bem-vindo ao Estude Fácil. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática aqui do curso, e nessa aula a gente vai falar sobre os sistemas de numeração. Sistemas de numeração são basicamente o nosso método de contagem. O nosso método de contar e enumerar, né? É a gente conhecer números, algarismos, saber ler esses números, saber ver esses algarismos, ver o que é o valor posicional, ordens, classes. É a nossa ideia inicial da matemática. Bom, acompanhe aqui no slide comigo o que a gente vai ver nos sistemas de numeração. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem que o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal. O que significa isso? O nosso sistema de numeração, nós temos 10 símbolos, do 0 ao 9. Cuidado, ó, do 1 ao 9 eu tenho 9 algarismos, contando com 0 eu tenho 10 algarismos. Esses 10 símbolos que a gente fala aqui são os algarismos. E aí é importante a gente fazer a diferença entre um algarismo e um número. É importante a gente perceber isso. É isso que a gente vai fazer nessa aula. Ah, o que acontece? Provavelmente você já viu alguma vez o sistema de numeração romano, por exemplo. Lembra lá no sistema de numeração romano? O X representa o 10, né? Por exemplo, se eu quiser representar o 100, eu vou representar com um C. Se eu quiser representar, por exemplo, ó, o 11, eu vou representar com um X e o 1 ali, uma barrinha, né? Esse aqui significa o 11. Se eu quiser representar o 9, eu vou representar com a barrinha antes do X. E assim por diante. O que significa isso? Por que eu estou falando disso? Esse aqui é o sistema de numeração romano. Ele não é um sistema de numeração posicional. Como assim, Eleonora? Por que ele não é posicional? À medida que a gente vai aumentando o número, a gente vai criando um novo símbolo. O símbolo romano, a numeração romana, serve para alguns casos, mas o sistema de numeração mais eficiente que a gente tem é o que a gente usa atualmente. Ele é chamado de indo-arábico. Por que o nosso sistema deu mais certo? Por que ele é melhor do que outros sistemas? A vantagem do nosso sistema é que a gente consegue escrever qualquer número que a gente imaginar usando os símbolos de 0 a 9, usando os algarismos de 0 a 9. No sistema romano, a gente não consegue fazer isso. Por exemplo, se eu quiser escrever o 323 no sistema romano, 323 no sistema romano, eu consigo escrever. Agora, se eu quiser, eu consigo escrever no nosso também, ó, 323, facinho. Agora, se eu quiser representar 5 trilhões no sistema romano, eu já não consigo. No nosso sistema a gente consegue. É por isso que a gente fala que ele é mais eficiente. Não significa que o sistema de numeração romano está errado. O nosso é mais eficiente. Vamos seguindo mais um pouquinho. Aqui, ó, para facilitar a contagem, a gente agrupa isso daqui dessas formas, tá? Como que a gente vai fazer, ó? 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas um milhar e assim por diante. O que é isso, ó? A gente agrupa de 10 em 10. Essa vai ser a nossa ideia. A gente vai sempre agrupar isso de 10 em 10. Essa vai ser a nossa ideia, para ficar mais fácil da gente contar. Bom, vamos seguindo aqui. Uma maneira que eu gosto muito, que eu acho que ajuda a gente a entender, é ilustrando isso que eu falei, né? Se eu quiser representar esse número aqui, por exemplo, ó, 5.384.122. Como que eu vou ler esse número? Qual que é uma maneira que a gente tem para representar isso? A gente faz aqui facilmente a nossa leitura no sistema de numeração, mas a gente organiza isso em classes e ordens. O que significa organizar em classes e ordens? Classes e ordens, a gente vai dividir aqui, ó, em grupinhos de 3. Como assim, Eleonora? Ó, tem professores que colocam um pontinho aqui. Ah, eu prefiro deixar só o espaço, mas não é errado colocar esse pontinho aqui não. Essa daqui vai ser a nossa primeira classe, nossa segunda classe
e terceira classe. Essa vai ser a nossa ideia. O que eu tenho na nossa primeira classe? Ó, isso aqui é o que a gente chama de classe das unidades simples. Então, ó, eu coloquei aqui classe das unidades, ou pode ser classe das unidades simples. A gente lê 122, né? A próxima classe que a gente tem aqui, ó, é 384, só que ele é 1000. Ele faz parte da classe dos milhares. Então, vai ser 384 mil. Minha próxima classe, ó, dos milhões. A gente sempre vem contando da direita para a esquerda, de trás para frente, tá? Se eu fosse organizar esse número, olha como é que eu ia começar, ó, do final. Eu ia colocar 2, 2, 1, 4, 8, 3 e 5. O que significa isso? Olha como é que fica facinho de ler o número. O 5 está em qual classe? Ó, milhões. Então, 5 milhões. O 384 está no grupo dos milhares. 384 mil. 122 está no grupo das unidades simples. Tá? Então, sempre ficar atento a isso que ajuda a gente. Dentro de cada classe, a gente reorganiza como unidade, dezena e centena. Nas unidades simples não tem outro nome, é unidade, dezena e centena. Olha o que vai acontecer nas classes dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Para as outras, ó, olha o que a gente vai colocar para os milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Se eu quiser colocar milhares de milhão, que na verdade, ó, é o bilhão, a gente podia representar assim também. Quem que vai ser ele, ó? Unidade de milhar de milhão, ou a gente pode representar unidade de bilhão. Depois, unidade de trilhão, dezena de milhão e centena de milhão, tá ok? Vamos ver uns exemplos aqui que fica mais fácil da gente entender. Como que eu vou ler esse número, ó? Vou organizar, ele geralmente já vem organizadinho em classes. Minha primeira classe, 796, classe simples, das unidades simples. 134, dos milhares. 238, dos milhões. Sempre seguindo essa ordem. Então, como que a gente lê esse número, ó? 238 milhões, 134.796. Ah? Então, ó, esse daqui representa os milhões. Vou colocar assim, ó, os milhões. O 134 mil, apesar de ser milhar, a gente não fala milhar, a gente fala 1.796. Então, vamos ler esses números aqui para a gente ver o que vai acontecer, ó. Eu vou dividir aqui as minhas classes. Minha primeira classe, ó, unidade simples. Vou abreviar, ó, unidade simples. Minha segunda classe, vou puxar aqui para cima, ó, é a classe dos milhares. A gente não precisa escrever milhares, a gente coloca só o 1000. E minha terceira classe, a classe dos milhões. Olha o que eu posso colocar aqui para ajudar a gente, ó, uma tabelinha, tá? Se você se perder, vem sempre colocando, ó, da direita para a esquerda, de trás para frente. 6, 9, 7, 4, 3, 1, 8, 3, 2. O que significa isso? Ó, aqui eu já coloquei classe dos bilhões para a gente treinar. Quem que é meu número? 238 milhões, 134.796. Escreve isso daí por extenso, tá? Depois a gente tem o outro, ó, mesma coisa. Vou começar aqui de trás para frente. Como é que a gente faz isso, ó? Vai ser 3, 5, 3, 9. Ó, é 0, completa com 0. 0, 0, 4. Observa que ficou aqui, ó, 4 milhões. Aqui ficou só 9 mil. A gente lê assim mesmo. 353. Esse quadro a gente chama de quadro valor de lugar. Tá? É importante a gente saber olhar as classes e as ordens. E aí lembra sempre disso, ó, a classe, elas são os números, são os algarismos agrupados de 3 em 3. Ah, Leonora, mas o 4 aqui ficou sozinho. Não tem problema. Esse número vai ter 3 classes.
Quantas ordens ele tem? É a quantidade de algarismos que ele tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, 7 ordens. E aí a gente tem sempre o nome das ordens. Unidade, dezena, centena, simples. Unidade de milhar é a mesma coisa. Ó, unidade, dezena e centena, do mesmo jeito, porém de milhar. Então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Seguindo, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Acabou 1 milhão? Bilhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Trilhão, quatrilhão e assim por diante. Vamos seguindo para o nosso próximo slide. Eu coloquei o exemplo aqui para a gente ver o valor posicional. Eu tenho um número aí, ó, 8.594. Quem que vai ser esse número? O que significa valor posicional? Eu vou pegar o 5 como exemplo. O que acontece com o 5 aqui? O 5, a gente está vendo ali, o algarismo que representa é o 5. Mas o 5 não significa 5 nesse exemplo, 5 unidades. Ele significa 5 centenas. A nossa leitura já dá essa dica, ó, 8.594. Então, na verdade, o que significa? O 5 aqui pra gente, ele não tem valor de 5, ele tem valor de 500. 500 unidades simples ou 5 centenas. Mesma coisa para o 9. Quem que o 9 vai significar? Ó, 90. Então, presta atenção nos nomes corretos. Ó, o valor absoluto, né? Ou o valor posicional. O valor posicional do 9 é 90. Tá? O valor dele ali, o valor absoluto é 9. A gente chama de valor relativo. Vai ser o 90. Então, sempre ficar atento a isso. E do 8 aqui, ó, ele vale 8.000. Então, vai ser 8.000 unidades ou 8 unidades de milhar. Sempre ficar atento com isso. A gente vai organizando por ordem. Cada ordem a gente vai multiplicando por 10. Bom, vamos seguindo. Vou colocar esse exemplo aqui para você entender como que isso pode aparecer na prova. Considerando o número 34.876, responda. Quantas classes há nesse número? Ó, lembra que classes são os grupinhos. Então, ó, quantas classes que eu tenho? 2 classes. Quantas ordens há nesse número? Quantidade de algarismos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, ali. Então, no total, a gente tem, ó, 5 ordens. Qual é o algarismo das unidades? Se ele não falou que tipo de unidade que é, ó, são as unidades simples. Unidade simples, o algarismo ali é o 6. Qual é o nome da ordem ocupada pelo algarismo 4? Olha onde está o 4, ó. O 4 está aqui. Qual que é o nome dele, né? Qual que é o nome da ordem? Lembra lá, ó, unidade, dezena, centena, simples. Aqui, unidade de milhar. Então, essa vai ser a ordem dele. Qual é o nome da ordem ocupada pelo algarismo 7? Ó, unidade, dezena, centena. Simples, você pode colocar só o dezena, não precisa colocar dezena simples não. Quantas centenas há nesse número? Quem está no lugar das centenas, ó, é o 8. Então, há 8 centenas nesse número. Então, o nosso segundo exemplo. Escreva os números usando apenas algarismos. 1 trilhão. Então, ó, se eu coloco 1, é unidade simples. Vou completar com zeros, ó. Coloquei 3 zeros, virou unidade de milhar, virou 1000. Mais 3 zeros, unidade de milhão. Mais 3 zeros, unidade de bilhão. Para virar trilhão, eu vou ter que colocar mais um aqui. Tá? Então, essa vai ser a nossa forma de representar 1 trilhão. Vamos ver o 276 bilhões, ó. 276 bilhões. O 34.000, cuidado com zero aqui, ó. E eu vou ter que colocar mais 3 zerinhos.
Então, essa daqui, unidade simples, aqui, unidade de milhar, opa, é bilhão, eu pulei 1 milhão aqui, então vamos corrigir isso, ó, vou corrigir aqui, 276 bilhões, vou colocar a casinha dos milhões que eu pulei, que eu havia pulado, 34 mil, vou ter que colocar as unidades simples, então, ó, unidade simples, mil, milhão, bilhão. Leonora, por enquanto estou muito confuso. Eu posso usar aquele quadro lá do slide anterior? Deixa eu achar ele, ó. Posso. Vou apagar aqui só para a gente representar aquele número. Que número que a gente queria representar? Ó, volta lá para você ver. 276 bilhões. Olha como é que ele ia ficar na classe dos bilhões, ó. 276 bilhões, 34 mil. Na classe dos milhares. Como não pode ficar esses buraquinhos aqui, ó, a gente completa com 0. Então, ficou a representação certinho, tá? E se fosse trilhão, aquele nosso primeiro exemplo, ó, depois da classe dos bilhões, a dos trilhões ia vir aqui. A tabela ia ter que aumentar, a nossa tabelinha aqui não coube, mas ele ia ficar aqui, ó, 1 trilhão, e a gente ia ter que completar isso tudo com zeros. Olha como o nosso exemplo fica certinho, tá? Quando tiver dúvida, vai olhando na tabelinha para você ir se acostumando. Daqui a pouco você está fazendo isso facinho, tá?